Na opinião de Gutenberg, Chico Mendes, ele pode disputar a Prefeitura de Cajazeiras nesse ano de 2024 ou, a partir dessa consulta, já está configurado terceiro mandato e ele teria que optar por um nome para substituí-lo? Obviamente que eu fui procurar ouvir os mais renomados juristas desse estado, bati na porta de todos. E eu posso até dizer, eu fui a Solon Bezerra, fui a Dízio Souto, deixa eu ver mais. Eu falei até com desembargadores, eu sempre aproveito que eu estou falando com esse povo o tempo todo para tentar entender. E aí eu comecei, alguns me disseram assim, muito bem, consulta, ela não gera jurisprudência, ela não consolida uma jurisprudência. A jurisprudência se firma quando você tem um caso concreto e há uma decisão concreta que gerou uma aceitação de candidatura ou impedimento de candidatura. E no caso aí da consulta, eu fui observar, tem que até dois juízes que deram, que aceitaram e votaram a favor da consulta, disseram que depois pretendem analisar casos concretos que cheguem à corte do TRE. Então, o caso ainda está em aberto, não há um ponto final. Como a gente sabe que quem tem bons advogados e como há uma lacuna muito grande nesse caso pontual que envolve a questão de Chico Mendes, eu acho que o caso ainda está em aberto. É possível que Chico consiga lograr êxito, porque fui informado que ele tem uma boa bancada de advogado nesse sentido. Fui informado também que, do outro lado, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que advoga, parceiro de Corrêa e parceiro de Zé Aldemir e de Paula, também estariam agindo em sentido contrário. Aí faz parte do jogo político e da guerra também jurídica. Uma coisa é certa que eu percebo, o caso ainda está em aberto. Olhos com juristas que me convenceram de que a consulta só não encerra o caso. E os advogados de Chico têm dito isso. Ele conseguirá registrar a candidatura. De fato, o caso está em aberto, né, Gutenberg? Muita gente dando como um caso já colegiado. A consulta tem aquela velha máxima: consulta não é decisão, né, Gutenberg? Você que é advogado sabe muito bem disso. Consulta é diferente de decisão. Exatamente. A consulta, ela se prende a um caso concreto. Então, como são muitas as variantes de vários casos nessa questão, não se sabe se o caso de Chico se assemelha ao que foi julgado. Ou mesmo se assemelha, o fato de ter sido eleito deputado pode gerar um outro entendimento. Está em aberto, isso aí vai render muito pano para manga. Tanto é, Gutenberg, que na própria discussão da consulta, o ministro Nunes Marques abriu esse precedente. Ele seguiu o voto do relator, mas disse: mas a gente precisa analisar caso a caso. Ele, inclusive, citou a dificuldade que é de um prefeito, por exemplo, se desincompatibilizar do cargo, concorrer a uma eleição de deputado e vencer aquilo que torna o nome dele estadualizado. Foi o que disse, né, de forma resumida, o ministro Nunes Marques. Então, é analisar cada caso sendo um caso, né? Pode ser até óbvio isso, mas no meio jurídico é algo que faz muita diferença. Sem dúvida, sem dúvida. Tá? Assim, a gente chegou à seguinte equação. As duas principais candidaturas de Cajazeiras estão enfrentando duas dores de cabeça. Uma que é legal do ponto de vista de entendimento a questão de Chico Mendes, e a outra de Corrêa, que é essa história do diploma falso, de que ela teria recebido vantagens fruto de um diploma falso. Eu, inclusive, aconselharia a ela logo de somar o montante, devolver para os cofres públicos para ver se não gera mais complicação para o futuro para ela.